Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Vamos iniciar, né, pessoal? Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma leitura preparatória, tá? E aí, em seguida, a gente faz a prece de abertura, tá bom? Temos um minutinho ainda antes das 20 horas, né? E eu abri aqui o livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, né? Através da mediunidade de Chico Xavier. Livro Fonte Viva, o capítulo 47, caiu pra gente aqui. Autolibertação. Tem uma citação de uma carta de Paulo, né, a Timóteo. Primeira carta, né, a Timóteo 6, 7. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo. Aí tem o comentário de Emmanuel, né? Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por forças das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devem agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Guardar o sarcasmo ou insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ok, pessoal. Então, vamos iniciar, né? Estamos na hora. Vamos elevar o pensamento, aproveitando as vibrações já do texto lido, e vamos mentalizar Jesus e vamos rogar, Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender que estamos todos diante de nós mesmos, perante o infinito, mas estamos acompanhados por Ti, estamos tutelados do Teu amor. Tu és o roteiro, o caminho, a bússola, Tu és a porta divina que conduz ao Pai. E que os Teus emissários que nos cuidam possam nos conduzir pelos caminhos da vida, nos ensinando a amar, nos ensinando
a perdoar, a compreender, a servir e passar. Abençoa, Senhor, este momento de luz em nossas vidas, que possam ser multiplicados infinitamente ao longo da nossa existência e além dela no plano espiritual. Que nosso estudo possa continuar pela eternidade, mudando de forma, de contexto, de lugar, mas caminhando sempre para o conhecimento superior, para a libertação do passado e a vivência do futuro de luz que nos aguarda. Abençoa, Senhor, todos os companheiros que estão conosco, todos que estão no plano físico e todos que estão no plano espiritual. Abençoa os nomes que estão sendo inscritos na área de texto e abençoa os nossos familiares. Abençoa todos aqueles que a Tua misericórdia sabe encontrar, os infortúnios ocultos, que estão por toda parte, muitas vezes bem próximos a nós. Muito obrigado por tudo e que a Tua luz nos ilumine e nos mostre o caminho todos os dias. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Que nós temos estudos aqui todos os dias. A gente está aqui de segunda, com o Livro dos Espíritos, às 20 horas da noite, às 20 horas, né? Terça-feira, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas também. Quarta-feira, o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, às 20 horas. Sexta-feira, Os Missionários da Luz, às 20 horas, o estudo de hoje, que vamos começar. 45º dia de estudo, né, dessa obra do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, né, Materialização. E o André Luiz, ele pediu ao instrutor dele, o Alexandre, né, que ele queria ter experiências no campo da materialização, né? E o Alexandre, o grupo do Alexandre não proporcionava essas experiências, porque são raros os grupos que têm essa vivência de materialização, né, dos espíritos se materializarem, serem vistos, né, por todos que estão ali, né, porque estão sendo observados pela retina mesmo, pelo o espectro, né, visível a nós encarnados, né? E aí o Alexandre falou, mas eu tenho um grupo que eu conheço, tem um amigo meu que tem um grupo, né, que ajuda num grupo que eles fazem materialização, o irmão Calimério. E aí o Alexandre foi então no grupo do irmão Calimério. O Calimério recebeu-os com toda a cordialidade, né, para que o André Luiz tivesse todos os elementos que ele precisava para trazer para nós, né, porque é isso que o André Luiz estava fazendo, trazendo as informações do plano espiritual, do ponto de vista deles para nós aqui na matéria, né. E aí o Calimério, né, estava se despedindo deles porque ele ia ter que coordenar os trabalhos da noite numa casa espírita. Na verdade era um ambiente doméstico, não era exatamente uma casa espírita, mas era um ambiente doméstico preparado para isso, um ambiente equilibrado, né? Não era qualquer ambiente doméstico, né? Então aí ele disse, a supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo, do Calimério, né? Todavia estejam à vontade. E fixando em mim, né, os olhos do André Luiz, né? Fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou, observar para realizar é serviço divino, né? Porque o Alexandre disse, ó, a gente não está aqui só para observar não, né? A gente quer ajudar também, na medida que a gente possa ajudar, você aproveita o nosso concurso aqui, que a gente está aqui para ajudar, não é só para observar, né? O Alexandre falou para o Calimério, né? Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade dos sofredores às portas. Então, o André Luiz já percebeu uma diferença já.
Ele percebeu que era diferente de outros ambientes onde ele tinha ido, outras reuniões espíritas que ele tinha assistido, mediúnicas e tal. Ele percebeu que não havia grande comunidade de sofredores às portas do ambiente onde eles estavam, né? Porque era comum estar rodeado ali de muitas entidades, né? Sofredoras, os espíritos faziam uma seleção de quem poderia adentrar da casa espírita ou não, né? Conforme os critérios de cada tipo de reunião, né? Porque cada tipo de reunião tem uma plateia específica que eles permitem que esteja ali espiritualmente, né? Mas o André Luiz viu que não tinha essa grande comunidade de espíritos sofredores, não. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, no círculo de 20 metros em derredor, né? Então a residência ela era circundada, né, por um extenso cordão de trabalhadores. Cordão de trabalhadores. Você veja quanta gente é preciso, né? Eles falaram, né, na semana passada, eles estavam dizendo, né, que é preciso muita gente para ajudar. Então, num círculo de 20 metros em derredor da residência. Um cordão de trabalhadores. Já pensou quanta gente, né? Só nesse cordão aí de trabalhadores, né? Fazendo a proteção dos trabalhos, né? Já pensou? Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. O material indispensável aos processos fenomênicos é o ectoplasma exteriorizado, né? Então, todo esse cuidado, toda essa proteção para que os princípios mentais de origem inferior não afetassem a saúde dos encarnados e também não afetasse o material exteriorizado pelos encarnados, né? O fluido vital, o ectoplasma. Certo, pessoal? Ok? Confere aí. Tá dando para ouvir direitinho aí? Só a imagem, tá tudo ok? Né? Produção? Produção. Tudo certo, produção? Aqui a produção é a gente mesmo aqui, né? Não tem produção nenhuma. Ai, vamos lá, né? Ok. Então veja o nível de delicadeza, né? Veja o nível de cuidado, né? De proteção, né? Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Então, não era um trabalho que a presença dos necessitados, o trabalho de enfermagem, o trabalho de palestra, não era de aplicar passe nos sofredores. Não. Tem finalidades específicas para trabalhos específicos. O trabalho aqui não era esse. O trabalho não era esse. Existiam outros núcleos em outros dias, talvez até na mesma hora, fazendo esse tipo de trabalho, mas ali naquele grupo não era isso. Era preciso insular, era preciso isolar, né? Fazer uma ilha ali de proteção para que o acesso de entidades menos dignas não se fizesse possível, tá? E para isso eles faziam uma barreira vibratória, né? Ok? Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei se é preciso tamanho zelo
no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Né? O André Luiz perguntando, né? Mas se a gente aqui no plano espiritual, a gente está tomando todo esse cuidado, toda essa proteção que está sendo empregada, não seria o mesmo? Não teria que haver o mesmo no plano dos encarnados que iriam assistir à reunião? Não teria que ser do mesmo jeito? Né? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Né? Então, a reverência, o respeito, ali, a oração, né? A elevação de pensamento, comezinhos princípios de elevação moral básicos, né? Mas às vezes a pessoa, no afã de pesquisar, né, cientificamente, né, porque esses fenômenos sempre estiveram rondados assim por pessoas, né? A gente já conversou sobre isso, por pessoas que eram chamadas ou que eram permitidas de participarem a título de comprovação, pessoas eminentes na ciência, né? Até fora da ciência também, né? Mas que tinham consideração, pessoas de respeito na sociedade. Isso eu falo mais no começo, assim, do espiritismo, né? Aqueles primeiros a fazerem fenômenos assim, né? Reuniões de materialização. César Lombroso, né? O William Crookes, né? Se bem que o William Crookes ele fez um trabalho mais isolado, mais de gabinete ali de pesquisa, né? Pelo menos até onde eu saiba, né? Ele não fazia reuniões públicas, né? O Alexander Aksakov, né? E alguns poucos aí, tá? Então o Alexandre diz, ó, todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, né? Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Acabam se descuidando, porque estão muito preocupados com a pesquisa científica, né? O Simone Lombroso era italiano, né? Sim. Cesare Lombroso, que é o pai da criminalística, né? Da medicina legal, né? Italiano. É conhecido, né? O César Lombroso. Quem estuda direito, estuda medicina legal, né? Vai estudar os biotipos, né? Que César Lombroso, o biotipo do criminoso, o César Lombroso que estudou isso aí. E ele fez pesquisas no campo da materialização, né? No campo do psiquismo, assim, ele fez muitas pesquisas. Tá? A Maria Lígia, as reuniões de efeitos físicos já não são mais necessárias? Olha, a título de comprovação, vamos dizer assim, elas foram mais importantes no passado porque chamaram a atenção para pesquisadores, cientistas, filósofos, escritores, né? Toda a gama de personalidades que faziam a opinião das pessoas, né? Na França, lá, então tiveram grande importância, né? Até ficaram registrados, né, os estudos, as pesquisas, então tiveram grande importância. Hoje a gente diz que a gente está numa fase mais, não mais do fenômeno, a gente está numa fase da moral espírita, né? Então que a moral espírita ganhou prevalência, né? A moral espírita ganhou prevalência. Então fazer a caridade, o atendimento aos sofredores no campo mediúnico, né? Então isso tudo ficou mais importante, é mais urgente do que os fenômenos que para nós espíritas já foram comprovados, né? Agora, a ciência ainda está adentrando esse universo cada vez mais? Está.
A ciência está adentrando esse universo espiritual. É lógico que é diferente, né? O que se faz nas reuniões mediúnicas na casa espírita e a ciência oficial, né? É diferente o método de pesquisa, né? Mas de futuro nós vamos ver muita coisa interessante acontecendo, sabe? Até eu falei sobre isso na semana passada. O futuro nos reserva coisas surpreendentes, assim, né? Tá? Mas vamos por partes, né? Então, né, hoje nós estamos numa fase mais da questão moral, né? Da decorrência moral, porque os espíritos falam, né? Mais importante do que o fenômeno em si são as conclusões morais que se tira do fenômeno. A de que os espíritos existem, mediunidade é real, os planos espirituais são reais, né? Então, tem uma série de deduções que a gente pode tirar que nos fazem muito bem para o raciocínio, para a relativização das questões materiais, né? Então, é muito importante isso, as conclusões morais que a gente vai tirando, né? Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles os encarnados, e nós aqui, né? O fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com suas vítimas terrenas, né? Então veja só, quando os encarnados não tomam os devidos cuidados, quer dizer, o fracasso pode ser terrível, pode acontecer imprevistos os mais diversos, até colocando em risco a saúde do médium que vai doar o ectoplasma, dos participantes, né? Por quê? Porque a corrente o cordão de isolamento ali não consegue conter as entidades inferiores que acabam conseguindo entrar no ambiente por sintonia, por estarem integradas com as presenças que estão lá dentro do ambiente. Entendeu? Então, por invigilância dos participantes, pode acontecer de certas entidades conseguirem adentrar o ambiente, provocando resultados terríveis, né? Tá? Então, você vê o risco que é, né? Por isso que não dá para a gente fazer, não dá para brincar com a mediunidade, não apenas de materialização, mas a mediunidade nas reuniões, né, de psicofonia, nas reuniões de desobsessão, não dá para se brincar. Não dá para se brincar. Fazer reuniões abertas, sem critérios, não dá, pessoal, né? É muito perigoso, porque você acaba expondo a mediunidade das pessoas, você acaba expondo a casa espírita, expondo os trabalhadores e os trabalhos ao ridículo, né? E a entidades galhofeiras, entidades levianas, né? Então, quando a gente leva os trabalhos de uma forma leviana, nós acabamos nos sintonizando com as entidades levianas. Quando a gente leva o trabalho com irresponsabilidade, nós acabamos sintonizando com os espíritos irresponsáveis do plano espiritual, certo? Aí nós não sabemos o que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter critérios, né? Para participação na reunião mediúnica, o estudo sério, preparação íntima, né? Para as reuniões, antes das reuniões, no dia das reuniões, preparação. É muito sério, né, Maria Ângela? É muito sério, exatamente. É muito sério isso. A reunião mediúnica é excelente, né? As reuniões mediúnicas são maravilhosas, assim, né? Mas desde que a pessoa lide com os cuidados devidos na parte moral. Leitura preparatória, disciplina no falar, no pensar, no agir durante o dia, o esforço de autoburilamento,
né? O esforço de estudo constante, da prática do bem, do respeito aos trabalhos, respeito aos espíritos, respeito à equipe espiritual, aos companheiros de trabalho. É muito sério isso, né? Chega na casa espírita, não ficar com muito riso, não ficar com muita, né, falação, né? O dia de reunião mediúnica é dia de mais interiorização. Chega na casa espírita, lógico que a gente fica feliz com a presença dos amigos, né? Mas é uma atitude mais, né, mais de moderação, tom de voz mais tranquilo, evitar o vozerio, evitar, né, aquelas risadas estridentes. Não, né, os espíritos falam, ó, quando chega na casa espírita é como chegar num hospital. É como chegar num hospital. Você está chegando num hospital. Dia de reunião mediúnica é mais ainda assim, né? Você está chegando ali, os necessitados estão sendo preparados, né? E a pessoa, você chega ali no meio de um monte de doente ali, dando risada e falando em voz alta, aquela coisa toda. Destoa do que está ocorrendo espiritualmente ali, né? Então, são cuidados simples, né? Não custa nada pra gente, mas que faz toda a diferença. Nesse cuidado, assim, de estarmos mais interiores, assim, até o cérebro funciona diferente, porque quando nós estamos mais contritos, né? A gente está lá com uma leiturazinha elevada, esperando a hora da reunião. Você está ali uma leiturazinha, quietinho ali, aguardando. A tua atitude, o funcionamento do cérebro está mais para dentro, está mais interiorização, mais intuição, né? É diferente da gente estar conversando muito e dando muita risada, aquela coisa. Embora seja gostoso, mas não é o objetivo, né? Sociabilizar não é o objetivo naquele dia, né? Aquele dia o objetivo é preparar. A gente sai de casa já se preparando. Já estava se preparando em casa, né? Aquela tranquilidade. Chega no centro para manter aquela tranquilidade, né? Não é para chegar aquela agitação, porque aí até o cérebro já funciona mais em termos de relação, né? É para fora, né? É diferente, né? Certo, pessoal? Fazendo algazarra, né? Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Então, é uma coisa que a gente deve cuidar, né? Essa disciplina. E se não conseguir, é melhor ficar antes da reunião, fica dentro do carro, esperando, da hora, lendo alguma coisinha ali, tranquilamente, né? É melhor do que ficar com muita agitação, né? Chegar muito cedo e ficar com muita agitação, né? Melhor. No exterior do recinto, não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas, né? Aquele cordão lá, se encontra sintonia conosco, eles não podem impedir a entrada de certas entidades, não tem como conter, né? Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadecem do espírito infantil. Né? Tem ambientes em que a presença dos pais é admissível, mas não é exatamente um ambiente para a criança estar, né? Então, o Alexandre está comparando aqui essa situação de crianças agarradas aos pais ali a obsessores agarrados aos obsediados. E aqui não, veja bem, né? O fato de ser pai e criança não quer dizer que é obsessor e obsediado. Aqui é só uma imagem, tá, pessoal? Não levemos para esse lado não, né? Mas ele fala assim, faz lembrar, né, que a pessoa se sente tão aclimatada, tão sintonizada com os obsessores, né, que não consegue desligar nem por alguns instantes, né? Tá lá na reunião, tá lá junto com os obsessores, né? Só que nesse trabalho não é interessante a presença dos obsessores, entendeu? Essa que é a questão, né?
Nesse tipo de trabalho não é interessante. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes, né? Então, quando os encarnados que vão participar dessas reuniões de materialização, eles chegam agarrados aos seus obsessores, aí a reunião pode ganhar características realmente inquietantes, tá? O Alexandre está dizendo. Então aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. O André Luiz perguntou, né? Então aqui não devem entrar as vítimas do vampirismo, que estão agarradas às entidades que as vampirizam, né? A rigor não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. Né? Então, você vê, né? Quer dizer, a rigor não deveria, mas às vezes pode até acontecer e a gente tem que lidar com esse inconveniente. A tolerância fraternal, a caridade fraternal, a tolerância, aí eles têm que, né, provavelmente dar muito mais trabalho, muito mais cuidado, mas às vezes não há outro jeito, né? Pelo que o Alexandre está falando aqui, né? E após ligeira pausa acentuou, por isso mesmo as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. O que é a homogeneidade? A homogeneidade é você estar no ambiente ali da reunião, encarnados, vamos supor, né? O grupo encarnado. Mas todos estarem ali preparados, unidos vibratoriamente, ninguém destoando, ninguém pensando bobagem ali na hora da reunião, todo mundo ali integrado, naquela sintonia dos objetivos da noite, tendo se preparado, estando ali em atitude de prece, atitude de meditação, né? Entendeu? Aí você tem a homogeneidade. Você não tem a heterogeneidade, né? Porque se você tem um ambiente que cada um está querendo uma coisa e pedindo uma coisa, exigindo que um parente se materialize, entendeu? Se cada um começa a fazer exigências mentais, né? Ou pensar bobagens ali no meio da reunião, né? Manter uma atitude indisciplinada mentalmente, emocionalmente, aí você perde a homogeneidade, tá? Então, numa reunião como essa, será necessária a homogeneidade, muito mais intensa do que numa reunião normal, né? A Cassileide, será que todo vício, principalmente o alcoólatra, tem obsessores incentivando a beber? Não tem a menor dúvida, Cassileide. Não apenas vícios em si, mas você dificilmente encontrará conflitos íntimos mais intensos sem a participação espiritual. Entendeu? Se não tinha, passa a ter. Porque eles aproveitam a pessoa que está muito conflitada, né? Ela acaba sintonizando a permanência no conflito, acaba abrindo brechas para a interferência espiritual. Se não foi já causado pela presença ou aproveitado pela presença, acaba sendo, né, vindo a participar disso aí por um oportunismo, vamos dizer assim. Tá? Então não só questão de vícios, né? Mas todos os conflitos mais intensos que a gente vive, dificilmente a gente os terá sem participação espiritual. Tá? Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém,
limita seu trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Né? Quer dizer, a maioria dos centros, a maioria dos trabalhos é voltado mais para a caridade cristã, mas ali o objetivo é a demonstração da sabedoria espiritual. O proporcionar dos fenômenos é a demonstração do poder espiritual, da sabedoria, né? Dos recursos tecnológicos da espiritualidade, da capacidade que os espíritos têm, né? Para favorecer os registros aí, né? Na história do espiritismo, né? Das pesquisas e tal. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. E quase sempre acorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Né? Então, Alexandre está dizendo, ó, os homens, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. Né? Um trabalho extraordinário. Os espíritos estão proporcionando uma materialização, fenômeno raro, que poucas pessoas conseguiram presenciar até hoje, né? Mercê da bondade divina, né? Da bondade dos espíritos amigos, nos dando motivos para acreditar, motivos para confiar. Os espíritos estão dizendo, ó, estamos aqui, estamos vivos, somos alguma coisa real, não somos abstrações da filosofia, ou abstrações né, da religião, nós somos algo real, estamos aqui vivos, temos conhecimentos, temos tecnologia, né, temos sabedoria, queremos ajudar vocês, estamos aqui, né? Então, a decorrência disso, né, a resultante disso deveria produzir fé, né, confiança, esperança, né? Então, o resultado deveria ser esse, né? Mas a maioria não se atenta para essas demonstrações, né? E quase sempre vão para elas mais com os raciocínios do que com o sentimento. Mais com raciocínio do que com o sentimento. Com a cabeça cheia de raciocínios e teorias do que sentimentos amorosos, reverentes, confiantes no coração. Ok, pessoal? Né, Carla Martins, depois que comecei a fazer o Evangelho no Lar, melhorou muito as vibrações positivas aqui em casa. Deus é maravilhoso, que bom, Carla, parabéns. É isso aí, né? Não tem busca que não tenha a sua resposta, né? Busca espiritual. Muito bom, né? Certo? Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. O próprio Jung, né? O próprio Jung, aquele psiquiatra suíço, né? Muito renomado, a própria Joana de Ângeles utiliza de alguns conceitos, corrige alguns, né? E utiliza nas suas obras psicológicas, né? Sintetiza algumas coisas para a gente e tal. O Jung, que tem todo um pessoal que segue, né? A psicologia analítica de Jung, né? Ele foi muito importante, né? Para o conhecimento psicológico, para a psiquiatria, tudo mais. Mas o próprio Jung, ele e a prima dele, né? A prima dele era médium. O Jung também era médium, né? E o Jung tentou fazer reuniões mediúnicas, ele e a prima dele, né? Mas foi mal sucedido, porque certamente ele não sabia fazer direito a coisa acontecer. Ele era muito sensível, o Jung. Aconteciam fenômenos, inclusive fenômenos físicos, né? Com ele, né? Só que ele e a prima dele lá, certamente eles estavam desinstrumentalizados, né? Na época estava aquela efervescência de fenômenos, né? Ele estava participando, ele tinha contato com certas pessoas
que participavam de grupos mediúnicos, né? Mas não foi bem sucedido, ele acabou deixando meio de lado, assim, porque, né? Mas aí que tá, né? Se você vai, se você vai muito com raciocínios e às vezes sem saber ao certo como produzir a reunião, como estabelecer o contato com os espíritos, você pode ser mal sucedido. E às vezes achar que, né, que tem alguma coisa errada nesse contato, que não funciona ou que, né, mas não é por aí, né? Não é por aí. Então, no caso dele, esse contato que ele teve com o lado espiritual não foi muito bem sucedido. Embora as obras dele certamente fossem boa parte, a gente não sabe, né? Mas boa parte psicografada, né? Quando ele escreveu Resposta a Jó, né? Ele escreveu em poucos dias, se eu não me engano, ou numa noite, eu não me lembro agora, né? Mas ele escreveu o livro todo numa sentada lá, ele escreveu, né? Após fenômenos que tinham acontecido. Quando ele estava na casa de campo dele lá, alguns fenômenos ocorreram, ele tentou conversar lá com as entidades, né? E aí depois ele acabou escrevendo, sentando, escrevendo o livro lá, Resposta a Jó, né? Acho que é esse livro, se eu não me engano, né? Então, os espíritos tentam nos ajudar, né? Mas nem sempre nós temos a condição ou temos o conhecimento de fazer a coisa de uma forma correta, né? E às vezes os resultados acabam não sendo os melhores, né? É o que ele está falando aqui da inquietude da investigação, muitas vezes perde os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre. Quando Jesus retornou após a sua morte, ele apareceu no meio deles. Os discípulos estavam lá, acho que era a casa de Pedro, se não me engano. E Jesus apareceu no meio deles. E soprando sobre eles, disse: A minha paz vos dou. 2 vezes ele apareceu, né? A primeira vez, Tomé não estava lá, na segunda Tomé estava e quis tocar, inclusive, nele e tal, né? Certamente uma materialização tangível, né? Na segunda vez, né? Provavelmente uma materialização tangível, né? Quando Jesus apareceu a primeira vez para Maria de Magdala, que estava ali próximo ao túmulo, ao sepulcro lá, né? Jesus não permitiu que ela o tocasse. Jesus não permitiu que ela o tocasse. Ele só falou que era para ela avisar os outros que ele havia voltado. Mas ele não permitiu que ela o tocasse. Provavelmente não estava tangível. Se ela fosse tocá-lo, ela ia se assustar, provavelmente. Ela não ia tocar em nada, assim, né? Provavelmente ia, né? Era uma... Mas depois, entre os discípulos, Jesus permitiu, né, que Tomé tocasse, né, nas suas chagas. Provavelmente uma materialização tangível já, né? Já estava tangível, né? Certo? Ok, pessoal, tranquilo? Então, no dia, porém, que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre. Receberam a visita do Mestre porque ele estava materializado. Quando o espírito está materializado,
Todos veem, não precisa ser médium para ver. É diferente da vidência, né? De você ver um espírito, você tem que ter a mediunidade de enxergar os espíritos. Quando é uma materialização, todos estão vendo, não precisa ser médium. É como se fosse uma pessoa que está visível para todos. Entendeu? Ok? Então, os médiuns, os discípulos, alguns demonstravam ter mais sensibilidade, outros menos. Pedro, por exemplo, demonstrava ter muita sensibilidade, né? O Pedro, né? Mas outros também tinham, né? Tá? Ok? Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. André Luiz viu 20 entidades movimentando o ar ambiente, de algum modo lá, né? Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Então eles estavam fazendo, eu estou fazendo gestos aqui, eu não sei exatamente como é que eram os gestos, mas eles estavam sim, né? Estavam magnetizando o ar através de gestos rítmicos. Devia ser algo parecido com isso, né? Tá? O André Luiz estava impressionado, 20 entidades que estavam ali magnetizando o ar, né? Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofantes em gestos convencionais, né? Não são religiosos fazendo rituais específicos, não, né? São espíritos que estão ali com uma função de preparar o ambiente. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Então, eles estavam ionizando o ambiente. O que é ionizar? É preencher o ambiente com íons, né? Com cargas elétricas negativas, né? Que favoreçam os fenômenos elétricos e magnéticos, né? Era um recurso que os espíritos iriam utilizar no ambiente para produzirem os fenômenos, tá? Então você veja que tem todo um processo químico-físico aí, que às vezes a gente nem entende direito, né? A Tânia Andrighetti. É materialização ou sonho? Quando vemos durante o sono pessoas que acabaram de falecer antes de sabermos do acontecido. Pode ser de vários tipos, né, Tânia? Isso pode acontecer de várias formas. Você pode sonhar que você está encontrando, você está dormindo, você pode sonhar que está encontrando com a pessoa que você nem sabe que morreu ainda, mas ela já morreu. E ela veio te ver para se despedir. Então, você está sonhando, você está desligada do corpo e está entrando em contato com a pessoa espiritualmente, tá? Não é a princípio nenhum fenômeno mediúnico exatamente, né? Você está dormindo e desprendida do corpo, né? Você está entrando em contato com o espírito através desse desprendimento, né? Você não está acordada. Você podia estar acordada e ver mediunicamente a presença desse parente desencarnado, ou dessa pessoa desencarnada. Você poderia estar acordado e ver através da vidência essa pessoa que veio se despedir. E essa pessoa, ela poderia às vezes estar tão materializada que os espíritos podem proporcionar, numa situação excepcional, né? Que não só você, mas alguém que esteja no quarto, que mesmo que não sejam médiums, poderiam ver aquela pessoa aparecer ali, uma aparição ali materializada, poderia ocorrer. Tem casos registrados na história, né? Tem casos que isso acontecia, né? Tá? Então aí depende da situação, né? Tem muitas situações aí, né?
O meu avô, Urbano de Assis Xavier, ele era médium de efeitos físicos, médium de cura, médium, né? Ele trabalhava com Kai-Bai Schutel, né? Era médium, né? No trabalho mediúnico com Kai-Bai Schutel. E meu avô, ele era primo do Manuel Filomeno de Miranda, né? Que escreve através do Divaldo e tal. Ele era baiano também, né? Assim como o Manuel Filomeno de Miranda. E eles tinham, né, um bom contato, assim. Só que meu avô estava morando em, eu não lembro se era em Marília na época ou em São Paulo, né? Ou se era ainda em Matão, eu não sei que época que foi isso aí. Mas o que que aconteceu? Ele teria aparecido lá na fazenda onde morava o Manuel Filomeno de Miranda, na Bahia, teria batido a porta, teria conversado com alguém, falou, escuta, o Manuel Filomeno de Miranda está, né? O primo dele, tá, ele está, né? Estava perguntando por ele, né? Aí falaram que ele não estava, que ele tinha saído, né? E aí quando o primo dele voltou para cá, voltou para a fazenda lá, né? E ficou sabendo que o Urbano tinha estado aí. Falei, mas por que vocês não chamaram ele para entrar? Por que não seguraram ele aqui? Só que o meu avô nunca tinha saído, ele não tinha saído lá de São Paulo. Entendeu? Foi espiritualmente. Mas ele deve ter aparecido ali tão visível, né? Que quem o atendeu ali nem percebeu que ele estava espiritualmente. Você vê que coisa, né? O Herculano Pires, ele fala, por exemplo, que ele participava, eles eram amigos lá em Marília, trabalhavam juntos, né, no movimento espírita em Marília. O Herculano Pires, ele até escreveu, né, que ele ficava impressionado com os fenômenos que aconteciam, né, com meu avô, que quando ele incorporava os presentes da reunião, eles identificavam o comunicante. A fisionomia mudava, eles identificavam, né? E até o Sr. Herculano Pires colocou isso aí, né? Fez um estudo sobre isso e tal. Então, são pessoas que têm uma condição fluídica diferente que permite esse tipo de fenômeno, né? Mas é mais raro, né? Não é tão fácil de acontecer, né? Mas são situações mais específicas, né? Ana Flávia Florencio, isso é o chamado desdobramento, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, né, é um desdobramento, né? O corpo ficou lá em Marília, onde ele morava na época, eu não sei exatamente, né? Mas ele foi espiritualmente lá para Bahia, né? Se pegou trem ou não pegou trem, não sei. Na época era tudo trem, né? Se ele foi de trem ou se ele foi voando mesmo, eu não sei, né? Mas foi aparecer lá na Bahia, né? Desdobrado, né? Só que aí a pessoa pode aparecer no lugar onde ela vai, ela pode aparecer mais rarefeita para ser vista só por médiums, ou pode levar um pouco mais de fluido e ser vista até por pessoas que não têm mediunidade. Aí ocorre como que uma materialização praticamente, né? Certo? Então, não sei exatamente como se deu esse fenômeno, assim, né? Não sei como se deu isso aí exatamente, né? Mas diz a lenda que foi assim, né? Simone, mas ele sabia que teve, Alexandre? Olha, eu não sei, não tenho essa informação, Simone. Não tem. Se eu não me engano, foi minha avó que contou, a esposa dele, né? Enquanto ela estava viva, que contou, mas eu não me lembro, assim, desse tipo de detalhe, tá? Então, essa ionização que eles estavam promovendo no ambiente era para facilitar justamente esses fenômenos, já que o objetivo é a materialização, né?
Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. Né? Porque matéria é energia condensada, né? Energia acelerada ou desacelerada. Né? A materialização e a desmaterialização tem a ver como se lida com a energia, né? Com a aceleração ou não da energia, né? Certo? Ok? Então eles precisam de todo o conhecimento e a prática ali que favoreça essa materialização e desmaterialização da energia, né? Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Porque continua aí o capítulo, né? E nós temos bastante coisa ainda para estudar, tá bom? E já estamos na hora, né? Já quase 9 horas já. Vamos dar uma paradinha? Aí semana que vem a gente continua, tá? Nós temos bastante elementos aí para gente estudar, para a gente analisar, né? Pesquisar. Se vocês procurarem materialização no Google, lá, né? Vocês vão lá, pesquisa ectoplasmia, materialização. Vocês vão ver várias fotos lá antigas, vocês vão ver os fluidos saindo pelo ouvido, pela boca. Em situações que foi permitido que registrassem essa esterilização de fluidos. Né? Então são fotos antigas, eu lembro de criança que eu já vi essas fotos. Foto do Chico Xavier ao lado de uma materialização, né? Um espírito materializado. Né? Então tem muita foto que demonstra isso aí. Tá? Ok? Certo? Então vamos lá, né? Vamos finalizar. Senhor Jesus, muito obrigado, mestre querido, por mais uma noite de estudos, por podermos entrar em contato com essas informações que André Luiz nos trouxe, com tanto carinho, que Chico Xavier traduziu para nós através das suas obras, e que almas queridas fizeram chegar até nós esses conhecimentos como informações do plano superior, que por acréscimo de misericórdia fizessem que chegasse aos nossos conhecimentos, às nossas mentes e corações, para que todos nós da humanidade tivéssemos confiança no futuro, no porvir radioso que todos temos pela frente, a vitória do Espírito, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem, a vitória da justiça real, verdadeira, a vitória da caridade e a vitória da luz sobre as sombras. Então nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelos raios de conhecimento, de sabedoria que nós temos podido colher, mesmo aqui na matéria onde nós nos encontramos. Que a cada dia estejamos mais com o raciocínio iluminado e principalmente com o coração iluminado, para vivermos e convivermos num clima de paz e de elevação. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, pessoal, durante toda a semana de estudo. Sempre muito bom estar com vocês. E um excelente final de semana, tá? Aproveitem bem. E segunda-feira a gente vai estar junto com o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, muita paz a todos. Até mais.